Olá, boa noite! Estamos de volta com a nossa live quinzenal. Hoje nós iremos conversar sobre skin boosters, que são uma técnica que está super em alta de tratamento dermatológico para rejuvenescimento, prevenção de envelhecimento. E nós temos hoje para falar, nos explicar tudo, tirar todas as nossas dúvidas sobre skin boosters, uma grande expert e minha grande amiga de Brasília, a doutora Bárbara Uzel. Daqui a pouco a doutora Bárbara deve entrar e a gente começa a nossa live, que vai ser maravilhosa. Então, apresentando um pouquinho a doutora Bárbara, ela é especialista em dermatologia pela SBD, mestre, então fez mestrado pela Universidade de Brasília. Deixa eu só autorizar aqui. Oiê! Oi, meu amor! Tô muito Como é que feliz. você vai? Tô bem, louca de saudade de Bom, você, meu amor. Que pois lindo! é! Imagina! A gente tem tanta sintonia que eu tô de preto e branco igual você, ó, de flor do mesmo padrão, ó. Adorei, adorei. Ai, eu tava te apresentando, Bárbara. Então, essa live, assim, é uma live, a princípio, menos formal, mais informal. Então, assim, é para paciente, é para quem, para as pessoas curiosas, é para colega também. Então, eu estava te apresentando e dizendo que eu te adoro, que tu é uma expert, que bom que você aceitou, tô Obrigada. bem orgulhosa, bem feliz. Então, a doutora Bárbara repetindo, é especialista em dermatologia pela SBD, mestre pela Universidade de Brasília e coordenadora do ambulatório de cosmetria do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília. Eu quero te dar parabéns por ser essa médica maravilhosa, esse exemplo, né, pra gente, o maior orgulho de ser tua colega. E também quero te parabenizar por você fazer parte, ter apoiado aquele evento internacional que foi o Med Bikini. Achei o máximo. Olha aqui, ó, em tua homenagem, tá? Um Ah, videozinho não, só pra nós, só pra, assim, te apoiando, porque nós médicos também somos gente e nós também podemos ser ótimas médicas e ser muito responsáveis e muito estudiosas e muito atualizadas e tomar um vinhozinho e tirar foto com vinhozinho e tirar foto de biquíni também. Então, parabéns pela tua, assim, ah, achei o máximo que tu fizeste. obrigada, amiga. Imagina, eu é que sou super sua fã, você é uma referência, você é um orgulho para a dermatologia do Brasil. A gente sabe o quanto você contribui cientificamente para a nossa dermatologia, publica artigos maravilhosos. Então, eu que sou sua fã e que tenho orgulho de a gente ser colegas, amigas, e é uma sorte, é uma grande honra a gente poder ter essa relação tão próxima. Eu fico muito feliz com isso. E, na verdade, acho assim, a gente é dermatologista, a gente é mulher, né? A gente sente as mesmas dores das nossas pacientes, né? Que eu acho que é um grande privilégio, na verdade, a gente poder tratar de mulheres e de homens também, que a gente passa pelas mesmas coisas. Então, assim, a gente está muito perto delas, a gente sabe o que elas sentem, né? E eu falo assim, eu tenho as minhas pacientes eu tenho pacientes muito antigas, que são minhas pacientes há 10 anos, 15 anos. Então a gente vai envelhecendo junto. E a gente sabe o que é que uma mulher que está envelhecendo precisa. A gente se trata juntas, né? Então é muito fácil a gente saber as necessidades das nossas pacientes, porque são as nossas necessidades, né? Então acho que isso ajuda muito a gente no dia a dia. Tanto da gente entender o que o paciente precisa, ser assim um pouco ter empatia pelo que o paciente precisa, com muita honestidade, com muita sinceridade, sem enganar ninguém, né, amiga? Que é muito importante, a gente tem um papel fundamental de ser médica, de colocar a ciência acima de tudo, mas
com a humanidade também, né? Porque a gente sai, a gente gosta de comer, a gente gosta de beber, a gente gosta de ir para uma praia. Então, é trazer o paciente para perto, porque a gente é muito igual, né? Acho que a gente é muito semelhante ao nosso paciente. Então, acho Quem que tem isso um é corpão maravilhoso tem mais é que mostrar, que é o teu não, caso, né? longe de ter corpão maravilhoso, a gente faz muito tratamento. Imagina! Olha, inveja branca, tá, amiga? Inveja branca. Um dia talvez eu chegue lá, quem sabe numa próxima encarnação. A gente tem a Bárbara, sorte de ter acesso aos tratamentos também, né, amiga? Isso sim, ajuda, né? sim. Então, Ai, eu é tô, ó, muito bom. correndo atrás. Bárbara, então entrando no tema Skin Boosters, assim, que é um tema bem atual, cada vez está mais atual, assim, a gente não é uma coisa nova, mas é uma coisa que vem se renovando, então, assim, cada vez se reinventa, cada vez a gente tem mais indicações. Então, eu gostaria, assim, que tu nos colocasse, assim, inicialmente, o que são os Skin Boosters? Que algumas pacientes já me perguntaram, assim, eu disse que não, a gente Tá, eu vou começar mostrando, para começar a Skin Boosters, eu vou começar mostrando um vídeo que eu acho que as pessoas vão entender muito o que, que é o Skin Booster. Eu vou virar aqui para mostrar. Que isso, tô até estranhando. Será que eu entrei na reunião certa? Gente, coisa triste esse cabelinho. Pelo amor de Deus, tá sem força total aqui na frente. Que coisa horrível, gente. Eu vou fazer essa reunião assim como? Tapar essa testa. Gente, que é isso? O que aconteceu com o meu pescoço, gente? Tá muito confuso aqui. Eu não tô favorecida remota, eu tô achando. Esse negócio de reunião não tá me favorecendo aqui. Aí eu vou fazer assim, ó. Pronto. Gente, que mão, tá muito ruim essa mão. Que coisa triste, pelo amor de Deus. Gente, que é isso? Tá ruim demais esse negócio aqui, ó. Eu vou assim, amor, não quero nem saber. Eu não quero me olhar do jeito que eu tô me olhando. Não tô gostando. Tô na ansiedade, angústia, tempo que trancafiada. Eu vou assim. Oiê, tudo bem? Oi. Deixa eu virar. Então é isso, amiga. Olha só. quem nunca, né? O que a gente passa hoje em dia, né? A gente tem que Quem fazer, nunca? É. né? Quem nunca? A gente vive hoje um mundo em que, assim, a gente fala, ai, para que fazer tratamento estético se a gente está todo mundo em casa, né? Ninguém sai mais, a gente vive de máscara, né? E a verdade é que hoje a gente se vê mais do que nunca, né? A gente está o tempo todo conectada, o tempo todo online, o tempo todo fazendo selfie. E tem o efeito selfie em que a gente se vê muito, ele distorce muito, a selfie distorce muito a nossa imagem, acentua muito, né, os pequenos defeitos da nossa pele, a textura da pele mostra muito, né, como é que tá a textura da pele. E é natural que com o passar do tempo a gente vai tendo alterações que são clássicas do envelhecimento, são naturais do envelhecimento. Então a textura da pele, a perda do brilho, a perda da elasticidade, né? A flacidez que vai ficando nítida. Algumas pessoas têm pequenas marquinhas, cicatrizes de acne, ruguinhas que vão marcando a pele. Então, o que é o Skin Booster? O Skin Booster é uma possibilidade de tratamento quando a gente vai perdendo esse viço da pele. Ele, na verdade, ele tem uma tripla ação, vamos dizer assim. Ele traz 3 benefícios para a pele. Ele é capaz de restaurar a hidratação da pele, que a gente vai perdendo com o tempo. É natural que a gente vai perdendo a capacidade da nossa pele de reter água e manter essa hidratação natural. Ele vai ter a capacidade de estimular o colágeno na camada mais superficial da pele. Eu falo que a gente tem alguns tratamentos que são capazes de estimular colágeno em camadas diferentes da pele. O Skin Booster, ele é capaz de estimular colágeno na camada mais superficial da pele. Então, a gente consegue estimular esse colágeno superficial, é o segundo benefício dele. E o terceiro benefício dele é trazer essa melhora na reflectância da luz, porque ele corrige pequenas imperfeições. Então, aquele efeito glow, aquele efeito de brilho que a gente procura, quando a gente faz uma maquiagem, que a gente bota o iluminador, né? A gente bota o iluminador aqui, a gente bota o iluminador aqui, aqui, para dar os pontos de luz na pele. Isso é o que o Skin Booster vai trazer pra gente, porque ele
tem a capacidade de hidratar a pele, de reter água de novo na pele. O Skin Booster, ele é um ácido hialurônico de partículas muito fininhas, muito pequenininhas. Então, ele tem uma textura quase líquida. E quando a gente injeta na pele, o ácido hialurônico, ele tem a capacidade de reter água. Ele tem a capacidade de puxar. Cada molécula de ácido hialurônico tem a capacidade, a característica de puxar, de reter 1000 vezes o seu peso em água. Então, com isso, quando você coloca uma molécula de ácido hialurônico na sua pele, na camada abaixo da derme, essa água vem e vai ficar presa na derme e hidrata. Quando ela hidrata, ela estica a derme. E ao esticar a derme, ela estimula as células, que são os fibroblastos, que produzem colágeno. E esses fibroblastos produzindo colágeno vão dar um efeito a longo prazo. Então, a gente tem um efeito imediato, que é a hidratação, e tem um efeito prolongado, que é o estímulo de colágeno. Ou seja, um benefício muito bacana, né? A gente tem um produto que é super legal. Muito legal, né, Bárbara? A gente vê, pela experiência que a gente tem, que os resultados são fantásticos. A gente tem esse, justamente como tu falaste, esse resultado imediato, que às vezes se você usa algum outro produto, você tem que esperar o efeito do produto, ou uma tecnologia, você tem que esperar o efeito da tecnologia, e o Skin Booster, ele te dá esse efeito mais imediato, né? E tem esse efeito mais tardio também. Então, é bem o que tu colocaste, concordo plenamente contigo. Acho que é uma ferramenta que a gente que trabalha com rejuvenescimento e quem quer se cuidar tem sempre que pensar nela, né? Quanto é que a gente indica o Skin Booster? A partir de qual idade a pessoa pode fazer? Como é que ele é feito? Ele assim, tu já colocaste que ele é injetável, né? Então, é um procedimento que é injetado, é injetável, quer dizer, é um ácido hialurônico de partícula pequena, que é injetado bem superficialmente na pele. Mas, assim, em que áreas e quais as indicações específicas, assim, a partir de que idade? Outra coisa super bacana do ácido hialurônico, do Skin Booster, é que, assim, primeira questão da idade. A gente pode indicar o Skin Booster desde pacientes muito jovens que estão começando a fazer o tratamento. Então, aquela paciente que chega com 25 anos e fala assim, doutora, eu queria começar a cuidar da minha pele, eu queria começar a fazer uma prevenção do meu envelhecimento. Ela não tem muitas características de pele envelhecida, mas ela já tem uma genética que a gente sabe. Ela fala assim, olha, eu olho para minha mãe e eu vejo que se eu não me cuidar, eu vou ficar envelhecida mais cedo. Então, ela é uma paciente que às vezes tem pequenas marquinhas de acne. E a gente pode começar com uma paciente muito jovem a já indicar Skin Booster de uma forma preventiva. Mas, por outro lado, a gente também pode indicar Skin Booster para todas as faixas etárias, como um complemento do tratamento, de qualquer plano de tratamento que a gente esteja fazendo. Por quê? É como eu falei, a gente tem tratamentos hoje, a gente sabe que o envelhecimento, ele atinge todas as camadas da pele, que vai desde o osso até a camada mais superficial. É como tratar uma casa, como construir uma casa. Você tem a fundação da casa, as paredes e a tinta. O Skin Booster é a tinta, é o acabamento, é o refinamento. Então, ele vai tratar a textura de pele, poros, ruguinhas. Ou seja, mesmo quando eu faço uma reestruturação facial, uma harmonização facial, um laser para firmar a pele, eu posso terminar esse tratamento com um Skin Booster, porque ele vai me dar esse viço, esse brilho. Então, eu posso usar Skin Booster, por exemplo, para ruguinhas de código de barras, naquela pessoa que já está fazendo o código de barras com biquinho. Eu posso tratar Skin Booster para indicar para aquela pessoa que está fazendo a toxina botulínica e está achando que a toxina já não dura tanto, porque a pele já é uma pele mais envelhecida e mais fina. E realmente, quando a pele vai afinando, a toxina não tem a mesma durabilidade e sobram aquelas ruguinhas. E aí a gente vai complementar com o Skin Booster e ele vai promover um efeito sinérgico com a toxina e vai durar mais. E vai promover uma performance melhor do tratamento. Assim como eu posso fazer o Skin Booster naquelas slip lines, aquelas rugas que não são de expressão, são rugas do dormir, né? Que a gente dorme na mesma posição e vai formando aquela ruga que ela é transversal. Ela é uma ruga que ela se forma nessa região, ela se forma nessa região. Ela não é a ruga do Botox no colo, que a gente vê muito, a gente dorme aqui, nessa área.
né? É essa uma excelente alternativa para tratamento de mão, principalmente também aquela mão que não é uma mão que está muito emagrecida, mas é uma mão jovem, mas que está começando a ficar ressecada, começando a perder o viço, que está craqueladinha. Então, é um produto extremamente versátil, que a gente tem inúmeras indicações. Pode fazer em cotovelo, pode fazer em joelho. Ou seja, onde a gente tiver uma perda de hidratação e uma pele que está começando a apresentar sinais de flacidez, a gente pode tranquilamente indicar o Skin Booster, seja isoladamente, seja como complemento do nosso tratamento, como a cereja do bolo do nosso tratamento, ele vai super bem. Então, é um produto que ele tem, assim, no meu consultório, ele faz parte, eu indico para praticamente todas as pacientes, ele entra em algum momento. Gosto demais para a região perioral, para mim, ele é, assim, o melhor. E às vezes até, dependendo do paciente, para preenchimento de lábio, não no sentido de preencher, de dar volume, mas de dar aquele brilho, aquele viço. O paciente fala assim, eu não quero um bocão, doutora, mas eu quero melhorar. Minha boca tá ficando meio desidratada, meio ressecadinha. Eu quero melhorar, mas eu não quero um bocão. É uma ótima opção também. Ou seja, você vê que é um produtaço, é uma grande arma terapêutica. Mas, Rose, é muito importante a gente ter em mente que nem tudo que se chama Skin Booster é Skin Booster. Porque a gente sabe que Skin Booster é uma marca patenteada de uma empresa, porque precisa ser o ácido retinóico de um determinado tipo. Ele é um ácido retinóico de longa durabilidade. Existem alguns produtos que se intitulam como Skin Boosters, que são apenas ácidos retinóicos, que a gente chama ácidos retinóicos, desculpa, ácidos hialurônicos não reticulados. O que significa isso? É um ácido hialurônico que não dura nada. Ele só funciona mesmo como hidratante. Ele não vai ter essa ação de estimular o colágeno depois. Então, E às vezes, gente, tem lugares que chamam de Skin Booster apenas um complexo de vitaminas. Vai uma mescla de vitaminas e chama aquilo de Skin Booster. Desculpa, Janaína, é hialurônico, Janaína, não é retinóico. Eu me confundi. É ácido hialurônico, não é retinóico. Então, o ácido hialurônico, ele tem que ser reticulado para a gente chamar de Skin Booster. Não é qualquer seringuinha de ácido hialurônico puro que vai ter esse efeito de estimular colágeno a longo prazo. Ele hidrata na hora, dá um efeito de hidratação na hora, mas não tem o efeito Skin Booster. O que é Skin Booster? É um aumento da sua pele, né? Uma melhora da sua pele porque faz colágeno. Então, tem poucos produtos que têm esse ácido hialurônico reticulado. Poucas marcas. Para vocês não levarem gato por lebre, tá? Porque às vezes o paciente faz um tratamento e fala, eu já fiz esse Skin Booster, não funcionou não. Não prestou não, doutor, eu fiz. Na hora ficou bom, mas depois não durou nada. Por quê? Às vezes não foi um Skin Booster verdadeiro, né? E isso é muito importante ficar claro. Acontece muito. Né? Então assim como acontece com outros procedimentos, né? A pessoa às vezes diz, eu fiz uma toxina botulínica e durou 15 dias, ou durou um mês o efeito, ou durou 2 meses o efeito. Então, toxina botulínica é um termo amplo, né? Assim como ácido hialurônico é um termo amplo. Então, você pode, dentro da toxina botulínica, você tem várias apresentações, você tem várias técnicas, você tem vários profissionais que, hoje em dia estão injetando, né? Profissionais, entre aspas, né? Muitos. E você tem doses, etc., indicações. Então, não é assim, eu fiz a toxina botulínica e não funcionou. Ou eu fiz o ácido hialurônico e não funcionou. Então, depende. O que você fez? Qual marca? Qual foi a indicação? Como foi feito? Onde foi feito? Então, isso que você colocou é uma coisa bastante importante. O Skin Booster, mesmo o Skin Booster, ele não é qualquer ácido hialurônico. Ele é um ácido hialurônico de partículas pequenas, fininho. Parece uma aguinha, mas ele é reticulado, quer dizer, ele dura.
né? Ele não vai ser quebrado pelo organismo em 12 horas ou em 24 horas, como aquele que não é reticulado. Então, o que não é reticulado, você elimina rapidinho, o que vai ficar, enquanto está inchadinho, fica bonito, né? Bonitinho. O edema foi embora, você já não tem mais efeito. Então, não é a mesma coisa, né? E você colocou, assim, bastante interessante essa questão de, a pele mesmo de pessoa jovem começou a ficar mais sequinha, etc. Aqui no Sul, aí tu também deve ter bastante, assim, branco que nem eu, assim, né? Descendente de europeu, do norte, assim, alemão, holandês, mesmo italiano do norte, gente de pele muito branca, com fotodano muito importante, quer dizer, pessoas que se expuseram ao sol cronicamente ao longo da vida, trabalham no sol, enfim, se expuseram muito ao sol, e tem aquela dermatoporose, que é aquela pele tão fininha no braço, principalmente braço, né, mas assim, colo também, mas principalmente braço e dorso de mão, fica tão fininha a pele que qualquer coisa que encoste, ela rompe. Então, isso é muito comum aqui no Sul. E assim, o que é isso? Assim, a pele muito fina, claro, então a derme, falta de colágeno, mas também muita falta de ácido hialurônico, de glicano. Então, nesse caso aqui, pra gente, a gente indica bastante, assim, skin booster, associado ou não a bioestimulador, mas assim, inicialmente o skin booster, para ele fazer aumentar a espessura dessa pele, deixar a pele assim, menos fina. Né? Então, essa também é uma grande indicação, né, Bárbara? Não sei se tu assim, concorda. Sim, completamente, porque a gente tem que lembrar que ele vai hidratar de dentro para fora. E no processo de hidratação, ele vai aumentar a espessura da derme. Então, é isso que a gente quer e por isso que ele tem uma ação tão prolongada. E a Beth perguntou como saber, né? Como saber se o Skin Booster que eu estou usando, que estão me indicando, é o verdadeiro ou não. Se você vai num profissional de confiança, Beth, se você está indo num dermatologista de confiança, num médico especialista, que é dermatologista de verdade, ele não vai te enganar. Ele não vai usar um produto que não é um Skin Booster dizendo que porque isso não é ético. Então, a gente só vai aplicar no paciente aquilo que é verdadeiro. Então, por isso que é muito importante a gente ir no profissional sério. Porque a gente jamais vai dizer que o paciente vai fazer uma mistura de vitaminas, injetar e dizer que está usando um Skin Booster. Porque é uma marca patenteada, né? Então, é muito importante isso. E, assim, a gente tem que entender também que, apesar de ser um produto que a gente vai ter um efeito prolongado, existe um protocolo de tratamento, né? É preciso a gente entender que tem a quantidade certa para cada região. Então, a gente tem também um protocolo que a gente vai injetar para cada área do rosto, do colo, do corpo, pescoço, papada. Então, quando a gente tem aquela papada que não é só... que não tem gordura, gente, é só flacidez. Você fala assim, nossa, doutora, minha pele tá flácida, magrinha, mas aquela pelezinha, um pescocinho de peru que tá começando, principalmente pacientes mais jovens, mas que tá na faixa aí dos 35, 45 anos, 50, que tem aquela pelezinha flácida. É maravilhoso pra gente começar a tratar essa flacidez e prevenir. Então, a gente pode aplicar na papada, pode aplicar no pescoço, mas existe um protocolo para cada região. Então, não é apenas assim uma sessão ou uma seringa. Vai depender de uma avaliação clínica para a gente poder entender qual é a quantidade necessária para cada pessoa e para cada região. Geralmente, no máximo, a gente vai precisar de 2 sessões, mas a quantidade de produto por área varia dependendo do grau da flacidez, do grau do envelhecimento, cicatriz de acne, a gente precisa de uma quantidade um pouquinho maior. Então, depende muito, né, de cada caso, mas o legal dele é que a gente pode fazer uma aplicação de várias áreas na mesma sessão. Não tem, assim, um risco. Ah, doutora, eu posso aplicar o rosto, o pescoço, o colo, mão, tudo no mesmo dia? Pode, sem problema nenhum. Bem legal. Tem uma pergunta, não sei se eu posso já dar uma olhada nas perguntas, Bárbara, porque assim, neste caso, você prefere fazer skin booster ou outra forma? Na papada? Gente, uma paciente de 40 anos com a papada bem fininha, você prefere o skin booster ou ultraformer ou associar?
pode até associar. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tem uma papada mais com gordura, eu gosto mais de fazer o Skin Booster, porque o Skin Booster ajuda a consumir a camada de gordura. Se a papada é muito sem gordura nenhuma, só a flacidez, e a paciente é mais jovem, só o Skin Booster pode resolver. Mas quanto mais a gente associa tratamentos, geralmente melhores são os resultados. Então, se a pessoa pode fazer os 2 tratamentos associados, isso é muito legal, porque ela vai trabalhar a camada do músculo, e a gente tem músculo aqui também, e vai trabalhar a camada mais superficial da pele. Então, se é possível, se é viável, fazer os 2 é muito bom. E pode fazer no mesmo dia. Você faz o Ultraformer primeiro, aplica o Ultraformer primeiro, e logo depois faz o Skin Booster na sequência. E aí você vai ter um resultado mais rápido ainda. Eu vou aproveitar. Concordo contigo 100%. Associação de tecnologia com injetáveis hoje a nossa rotina, assim, é praticamente todos os pacientes. Porque você não consegue 100% do efeito, às vezes, com um tratamento só. Então, você acaba tendo, se você quer buscar além, às vezes você acaba tendo que injetar muito, né? Ou você acaba, às vezes, tendo que usar um parâmetro muito alto na tecnologia. Então, se você associa tecnologia com injetável, a segurança é muito maior, o resultado é muito maior. E, assim, a longevidade, assim, o tempo de duração do resultado também é muito bom. O resultado é mais rápido e dura mais, né? A gente usa menos de cada um e com um resultado mais rápido. Eu vou mostrar para vocês, vou virar de novo a câmera e vou mostrar para vocês uma das indicações bem legais do Skin Booster, que vocês vão entender o que ele pode fazer. Não é paciente de antes e depois, que a gente não pode mostrar nossos resultados antes e depois. É o resultado de um artigo científico que foi publicado para mostrar que existe ciência do Skin Booster. Não é porque a gente acha que é bom, tá? É artigo científico. Então, vou mostrar para vocês. Olha só. Então, dá para ver, tá vendo? Que aqui, antes, a paciente tem essas ruguinhas, tipo ruga de acordeon, que a gente chama, né? Que são essas ruguinhas bem difíceis de tratar, porque elas têm um pouco de expressão associada e a pele é muito fina. E olha depois, a paciente faz o sorriso, porque a gente não pode aplicar toxina botulínica nesses casos. Então, tem muita paciente que se queixa disso aqui. Ai, doutora, quando eu sorrio, fica um monte dessas ruguinhas aqui. E a gente não pode aplicar toxina botulínica exatamente aqui. A gente faz toxina botulínica no platisma, que é no pescoço, que ajuda bastante. Mas essa flacidez e essas ruguinhas que sobram, o Skin Booster ajuda muito a melhorar, tá vendo? Então, é uma indicação bem legal da gente fazer. E na região do lábio, ó, também a gente consegue melhorar muito os códigozinhos de barras que a gente faz, ó. Esses códigos de barras são bem legais a gente tratar. E olha como melhora o contorno do lábio. Como a gente acaba tendo um resultado legal de melhorar o contorno labial. Então, esse é um artigo científico também publicado que mostra como ele é legal para o contorno. E no colo é outra indicação bem legal, porque o paciente, eu vou mostrar para vocês. Esse movimento aqui que o paciente faz, olha. Tá vendo? Então, quando a gente dorme, ou quando a gente costuma dormir de lado e faz essas ruguinhas. Então, é esse tipo de ruga que quando a gente vai fazer o Skin Booster, melhora. Aqui um outro artigo mostrando a mão, olha, gente. Em cima, esse artigo é legal porque ele mostra exatamente a diferença que é a gente tratar com o Skin Booster verdadeiro, que é em cima, olha o antes e olha o depois. E o Skin Booster, vamos dizer assim, falso, que não é reticulado. Olha que não teve diferença quando a gente faz com o Skin Booster que não é reticulado, ó. Não muda muita coisa. Quando a gente faz com o Skin Booster verdadeiro, olha como diminui a rugosidade. E na mão é a mesma coisa, ó. Quando a gente faz o Skin Booster verdadeiro, olha como melhorou o volume da mão. Como escondeu mais os tendões e as veias. E quando se usa o Skin Booster que não é verdadeiro, olha como ficou igual. Então, esse artigo mostrou essa diferença do quanto é realmente diferente a gente usar o produto que é o Skin Booster, que vai ter essa ação do estímulo de colágeno, porque não é só hidratar, é hidratar na hora, mas também fazer o colágeno. Entenderam? Uhum. E o estímulo de colágeno é o que vai dar esse resultado mais a longo prazo, médio e longo prazo. Exatamente. Né?
Então, E assim, a gente esperaria, desculpa, Bárbara, mas só para deixar bem claro, assim, a gente esperaria resultado por quanto tempo, assim, depois de um tratamento? geralmente, quando a gente faz... Hoje o protocolo de aplicação do Skin Booster é bem legal, porque antigamente a gente indicava uma seringa por sessão, 3 sessões. Então, uma vez por mês. E a gente já vê esse Aham. resultado lá no 3º mês. Hoje a gente faz de uma forma melhor. A gente faz a quantidade necessária para aquele paciente. Então, 2 seringas, 3 seringas de uma vez. E aí, a gente já vê quando o paciente volta no mês seguinte uma melhora. E a gente complementa, às vezes, quando precisa, com uma ou meia seringa, quando a gente vai, né, ver, porque ele já tem um resultado. Então, e no máximo 2 sessões, a gente já vê a melhora. Então, com 2 meses, a gente já vê uma melhora. E essa melhora vai durar em torno de 9 meses a 1 ano. Então, como todos os tratamentos dermatológicos, eu brinco com as minhas pacientes que a gente faz aniversário todo ano. Então, a gente precisa renovar nossos tratamentos dermatológicos anualmente. A gente tem que ter um planejamento, né, para que todo ano a gente faça ali nossas manutenções de tratamento, para não deixar tudo cair, para recomeçar tudo do zero. Então, é preciso que a gente faça ali nossas pequenas manutenções. E assim é com o Skin Booster. Então, geralmente, a cada 9 meses ou 1 ano, a gente vai fazer essa manutenção. Às vezes, na manutenção, a gente não precisa gastar a mesma quantidade de seringas que a gente gastou lá no início. Às vezes, a gente vai precisar de menos produto para manter o resultado, porque a gente já teve um estímulo de colágeno, a nossa pele já está melhor do que quando a gente começou a tratar. Então, é muito bacana isso, porque a gente, né, não parte do zero. A gente está partindo ali de uma pele melhor, porque você já está mantendo ali um skincare, você já está fazendo, como a gente falou, uma tecnologia, você já está fazendo outras coisas que vai manter essa melhora. E o Skin Booster vem, como eu falei, como a cerejinha do bolo, que vai ali fazer com que a sua pele esteja sempre com viço, né? Então, é aquele efeito, digamos assim, tapete vermelho. Vai ser aquela pele. Ai, como aquela pele tá linda, parece uma seda. Mais ou menos esse efeito tapete vermelho. Quer dizer, você melhorou a estrutura, você melhorou o contorno, você melhorou o volume, você melhorou a ruga, musculatura, etc. E aí você faz o skin booster para essa questão de deixar a pele bonita. Porque o que eu digo também, assim, às vezes uma ruguinha não vai fazer grandes diferenças. Agora, uma pele com vício, bem tratada, uma pele com eu não diria brilho, porque às vezes brilho pode parecer oleosidade, enfim, não, mas Isso. essa luminosidade, assim, isso demonstra que a pessoa é uma pessoa bem cuidada, que é uma pessoa assim, que tá bem, né? Então, muitas vezes, assim, um procedimento que é relativamente simples, né? Pode te deixar com um aspecto muito legal e que às vezes você, mas assim, essa ruguinha aqui não me incomoda, mas tipo, nem a mim, por exemplo. Se eu olhar a rainha da Inglaterra, por exemplo, é uma senhora, mas tem uma pele como uma pele de pêssego, Sim, né? sim. Então, quer dizer, você consegue ver que ela é uma senhora, né? Ela já tem as alterações, enfim, de envelhecimento, mas assim, é uma pessoa super bem tratada, né? Não Isso. precisa, às vezes as pessoas têm medo, dizem, eu não quero ficar repuxada, eu não quero ficar bochechuda. E nem a gente quer deixar ninguém assim, né? E a gente consegue, quer dizer, você ter uma pele bonita, uma pele viçosa, já é meio caminho andado, né, Bárbara? Eu acho que a frase que a gente mais ouve no consultório, talvez uma das que a gente mais ouça seja: doutora, a minha pele tá sem viço, a minha pele tá sem brilho, a minha pele tá sem Sim. vida. É uma das frases que a gente mais ouve: minha pele tá sem vida. E é exatamente isso que o Skin Booster faz. Ele traz esse viço, essa vida para a pele. Porque é exatamente como você falou. A qualidade da pele, ela chama mais atenção do que a ausência de rugas. Não são as rugas. A gente tem que ter, na verdade, uma pele compatível com a nossa idade. E isso traz naturalidade para os tratamentos, né? Uma pele 100% esticada, ela muitas vezes passa essa mensagem de um tratamento artificial. Então, a gente ter uma ou outra ruguinha não é um problema. Mas o viço da pele passa muito mais a mensagem de uma pele bem tratada e essa ideia de que você cuida da sua pele, de que você, né, faz o tratamento natural, mas que a sua pele está bem cuidada,
do que você tá 100% sem ruga. E você quer ver uma outra coisa que é muito bacana do Skin Booster? É para o público masculino. Porque a gente tem nos homens também essa preocupação de fazer tratamento de uma forma muito natural. Muitos homens não gostam e não querem fazer toxina botulínica, porque eles não querem exatamente ter esse aspecto mais paralisado. Mulher varia muito. Tem mulher que fala assim, doutora, me deixa congelada. E tem mulher que fala, doutora, eu quero ficar natural. E a gente respeita a vontade de cada paciente, o perfil de cada paciente. Mas a maioria dos homens, eles realmente não querem ficar totalmente, eles não querem ficar paralisados, muitos têm medo de toxina. E o Skin Booster é muito legal para os homens, porque ele dá exatamente isso, essa sensação de pele tratada, melhora a profundidade das rugas, sem tirar a expressão. Totalmente. Então é super legal a gente fazer Skin Booster para o público masculino. Alguém perguntou, pode fazer naquelas ruguinhas bem fininhas da área dos olhos? Tem um limite aí, gente. A gente pode fazer Skin Booster bastante aqui nessa área lateral. A gente pode fazer Skin Booster até na região frontal com cuidado. O profissional tem que ser muito experiente para fazer. Mas essa área daqui, que é uma área bem delicada, onde a gente tem a pele mais fina do nosso corpo, isso vai depender muito, porque se a pele é muito fina e a pessoa tem bolsa e tem tendência para inchar, exatamente como eu falei, o Skin Booster ele tem a capacidade de quê? De puxar água, de hidratar. Então, se a gente põe Skin Booster nessa pele aqui, a gente pode ficar com bolsa. Principalmente essas pessoas que já têm uma tendência de puxar muita água. Então, é uma área que, em geral, a gente evita. Óbvio que tem alguns colegas que são muito experientes, que já escolhem muito bem o paciente jovem, que vai poder, em caso de exceção, fazer a aplicação nessa área. Ah, doutora, o meu médico fez em mim o Skin Booster. Não é errado se o seu médico fez, mas tem que escolher bem o paciente para fazer, porque pode dar bolsa se a gente põe aqui. Essa área é uma área bem delicada, é uma área difícil de tratar, é uma área que a gente tem que prevenir e fazer tratamento muito jovem, né, Rose? Para não deixar ficar com a pele muito flácida aí, porque depois é difícil tratar. E a gente geralmente prefere usar tecnologia, fio de PDO de estímulo de colágeno, né? O laser fracionado, plasmage, que é o jato de plasma, fio de PDO, eu acho muito legal de estímulo de colágeno nessa área. Coisas que não vão causar inchaço. Porque senão a gente pode ter inchaço. Eu tenho usado, eu uso na parte de pálpebra, mais tecnologia mesmo, gosto muito. Ultraform, né? Muito do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, né, que a gente tem, né? Tem outras marcas, enfim. Um paciente que tem pigmentação e tem muito vaso, eu gosto muito da luz pulsada, eu uso bastante luz pulsada também, assim, normalmente já faz face toda. Acho que a luz pulsada, assim, meio que todo mundo teria indicação, né? Assim, como um ultrassom microfocado depois de uma certa idade. Mas eu gosto bastante do Skin Booster para realmente ruga periorbitária, região periorbitária, né? E eu uso ele, eu uso os Skin Boosters que são dessa marca. Às vezes eu uso como um preenchedor de olheira, mas daí mais profundo. Plano profundo, exatamente. Plano profundo. Tem colegas que superficial, as pessoas, assim, quase todo dia tem alguém perguntando assim, algum paciente, eu quero preencher essas ruguinhas aqui. E a gente diz, essa ruguinha aí a gente não pode preencher porque não vai ficar legal. Então, assim, às vezes a pessoa se decepciona, né? Mas é que realmente, então, a gente, tu vê que a gente trabalha mais ou menos igual, né, Bárbara? Então, nessa região, esse tipo de ruguinha é aquela ruguinha que é melhor tu deixar. Outros, uma tecnologia para amenizar, aguarda, mas às vezes é melhor você deixar. Uma coisa, assim, por exemplo, dos homens que você falou, né? A gente vê o Brad Pitt, né? Digamos assim. Você olha ele num filme agora que ele fez, ele tá com quase 60 anos, nossa, e ele é lindo, quer dizer, primeiro porque ele é lindo, né? A pessoa bonita envelhece bem, envelhece bonita,
Mas assim, ele tem ruga, mas é uma ruga amenizada. Você vê que assim, ele não tá com aquela frozen toxina, quer dizer, não tá com aquele rosto congelado da toxina, mas você vê que é uma ruga amenizada, que é uma pele tratada. Então você vê que provavelmente ele faz tecnologia, ele faz esse booster, ele pode fazer de repente até uma dose menor de toxina. Então, assim, que nem, vem bem aquilo que a gente estava conversando sobre os homens, né? Então, só para citar um exemplo. Isso. E é legal por isso, porque a gente pode usar um pouco de cada coisa e chegar no resultado ideal. Então, não é que a gente não vai usar nada de toxina, mas ele poupa a toxina. E o que eu acho legal também é a questão dele fazer a toxina durar um pouco. Não é que ela vai durar mais efetivamente, mas é a sensação de melhor durabilidade da toxina, né? Porque se a gente for contar em meses, não é que ela vai durar mais. Mas como a pele está mais espessa, como a pele tem uma qualidade melhor, a gente não se incomoda quando o efeito da toxina passa, a gente não fica tão incomodado com aquela ruguinha que volta a aparecer, né? Concordo 100% contigo. Exatamente. Então, é um tratamento que é fundamental. E quanto tempo dura, né? O James está perguntando. Então, dura em torno de 9 a 12 meses. Depende um pouquinho do quê? Depende da profundidade da ruga, do grau de envelhecimento da pessoa, do grau de flacidez, da idade. Depende dos seus hábitos de vida, né? A gente sabe que pessoas que têm um estilo de vida melhor, que se alimentam bem, que têm um bom estímulo de colágeno exógeno, que a gente chama, né? Se alimentam de proteína, que não tem restrição alimentar, que não fazem excesso de atividade física, porque pessoas que fazem atividade física excessiva consomem mais o colágeno, então é mais difícil da gente repor esse colágeno, vai demorar mais, vai durar menos. A exposição ao sol, né? A gente sabe que pessoas que tomam um sol exageradamente vai também ter um desgaste maior da pele, é o fotoenvelhecimento, aquilo que a Rose falou. A pele fica mais fina com o envelhecimento solar. Então, o estilo de vida também interfere muito, gente, nos resultados, na durabilidade dos nossos tratamentos, né? Então, se você tem um estilo de vida que ajuda o dermatologista, a gente tem tratamentos que duram mais. Se você tem um estilo de vida que, né, vai contra um pouquinho os nossos tratamentos, vai durar um pouco menos. Mas também, por outro lado, Rose, eu acho assim, a gente não pode ser muito general, né? A gente tem que ter o equilíbrio na vida, né? Eu acho assim, doutora, eu tenho algumas pacientes que elas falam, eu brigo muitas vezes, eu falo assim, a pessoa gosta de mulher, gosta de correr 10 km, meia maratona. Eu falo, gente, para que uma mulher quer correr meia maratona? Mas é o que desestressa ela, é o que faz ela feliz. Eu vou dizer para não correr meia maratona? Não, vou falar, tudo bem, você corre meia maratona, mas aí a gente vai fazer esse tratamento a cada 6 meses. Não vai durar 9, não vai durar 12, né? Então, eu gosto de andar 100 km de bike. Ok, então a gente vai ter que fazer um Sculptra nesse bumbum, porque a bike consome o bumbum. Então, a gente vai ter que fazer bastante bioestimulador nesse bumbum, vai ter que fazer bastante produto aí no rosto, né? Porque a gente não pode ser general, a gente tem que equilibrar o estilo de vida, porque a gente é um ser único. A gente tem que fazer aquilo que nos dá equilíbrio emocional, equilíbrio mental, né, espiritual e cuidar da pele. Vai tudo junto, né? Bárbara, assim, esse é um ponto, assim, ó, extremamente importante, né? Então, às vezes a durabilidade, por exemplo, da toxina ou do preenchimento pode variar numa mesma pessoa, dependendo, por exemplo, eu fiz uma vez e me durou 12 meses, por exemplo, o Skin Booster, né? E a outra vez que eu fiz me durou 6 meses, tá? Mas assim, nesse meio tempo, nessa vez que durou 6 meses, depois eu tive eu fiz uma dieta de emagrecimento muito catastrófica. Ao mesmo tempo, eu tive uma fase muito difícil de estresse. Eu não dormi direito, eu não comi direito, eu trabalhei demais. Então, assim, estresse, não dormir direito, não se alimentar dietas muito restritivas, cigarro, tudo isso influencia a durabilidade, não só o resultado, como a durabilidade do resultado. Então, a gente fala, por exemplo, tu falaste 9 a 12 meses, é a média, né? Às vezes vai durar 14 meses, às vezes vai durar 8 ou 7. Então,
depende muito, cada pessoa é diferente, cada metabolismo é diferente e a mesma pessoa é diferente de um ano para o outro ano. A gente Sim. não é sempre igual. É muito difícil que a pessoa siga assim, a vida toda da mesma maneira, com a mesma dieta, com o mesmo peso, com a mesma dose de estresse, com a mesma dose de trabalho, com o mesmo sono. Né? Você quer ver uma coisa que mulher tem muito e não, a gente esquece de levar em conta, e aconteceu com uma paciente minha, infecção urinária. Uma vez eu fiz uma toxina Sim. numa paciente, ela falou, doutora, sua toxina durou só 2 meses, o que aconteceu? Você tá diluindo mais? Sentei, vamos fazer aqui, vamos ver o que está acontecendo na sua vida. Ela teve, nesse período, 3 episódios de infecção urinária, num deles ficou internada. Como uma toxina vai durar numa Não vai situação durar dessa? nada. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso, né? Às vezes é uma infecção dentária, infecção urinária. Então, várias coisas interferem, né? A gente tem múltiplos fatores. Divórcio, separação, perda de familiar. Então, assim, é diretamente relacionada à durabilidade dos procedimentos. Então, assim, a maioria dos pacientes já sabem, né? Já sabem. Eu tô me sentindo acabada porque eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, né? E tinha feito os procedimentos, quase que vai ter que repetir, né? Tudo que fez, porque a durabilidade foi menor. E por que isso, gente? Tem uma explicação fisiológica para isso. Quando a gente estressa, seja emocionalmente ou seja por uma doença física, a gente produz hormônios do estresse que encharcam o nosso organismo de radicais livres e de substâncias químicas que degradam o nosso organismo. E tudo que a gente fez. Então, não é à toa que saiu um estudo mostrando em ratinhos, comprovando o quanto o estresse causa cabelo branco, aumenta cabelo branco. Então, Não, isso é um nem me fale. exemplo. Isso é um exemplo do quanto a gente, o estresse, seja emocional, seja físico, desgasta o nosso organismo. E por que que a gente vai achar que isso não vai interferir nos tratamentos? Claro que vai, né? Alguém perguntou se pode fazer o Botox e o Skin, se é o tratamento ideal. É uma combinação maravilhosa, fazer Botox e Skin Booster. Agora, eu, pessoalmente, não gosto de fazer no mesmo dia, na mesma área. Por quê? O Skin Booster, normalmente, quando a gente faz, ele, como eu falei, puxa água, pode inchar um pouquinho. Inchaço com Botox não é uma coisa legal, porque pode tirar o Botox do músculo que a gente quer, do lugar. E aí atingir um músculo que a gente não quer e o resultado não ser tão legal. Então, eu prefiro fazer sessões separadas. Tipo assim, você faz o Botox, na revisão do Botox a gente faz o Skin Booster. Ou faz o Skin Booster, na revisão do Skin Booster faz o Botox. O melhor é fazer o Botox primeiro, pra mim, no meu protocolo. Mas, Também acho. doutora, eu moro em outra cidade, só posso vir aqui hoje fazer. Pode? Pode. Não é que não possa fazer no mesmo dia. Pode. Mas se você puder fazer em momentos separados, melhor. Mas com intervalo pequeno, uma semana já pode. É só por causa do inchaço, né? Pra gente evitar esse período de inchaço. Você concorda, amiga? Plenamente. Assim, procedimentos injetáveis, por exemplo, mesmo o mesmo Sculptra, mesmo Radiesse e o ácido hialurônico, assim, mesmo o preenchimento normal com ácido hialurônico, eu tenho evitado muito de associar com toxina. Quando precisa associar com toxina, a gente faz uma dose menor, faz mais alto. Tem uma técnica que você faz para evitar o efeito adverso, né? Então, existe uma maneira de você evitar o efeito adverso, mas eu sempre aviso assim, na revisão talvez a gente tenha que complementar a toxina, mas como a gente sempre revisa o paciente depois de 20 a 30 dias, e sempre, assim, a mesma toxina, mesmo pacientes que passam cada 4, 5 meses, sempre tem a revisão, então às vezes é melhor você usar uma dose menor, assim, menos pontos, e depois na hora da revisão você reforçar do que você correr o risco, né? Eu tenho clínica no Mato Grosso, então tem paciente que às vezes espera 2, 3 meses para ser atendido, daí chega e quer fazer o máximo possível, ou às vezes tem uma festa, ou às vezes tem alguma coisa, então a gente tenta fazer o máximo possível pelo paciente no mesmo dia, mas aí também todo com essa técnica. Ou às vezes, nesses casos, aí, ao invés de optar por um Skin Booster, a gente opta
por um outro procedimento, como uma Fio, tecnologia que dá uma menos tecnologia. edema. Isso, exatamente. A gente sempre dá um Bárbara, jeitinho, né, amiga? Sempre tem sempre alguma carta na manga, porque tem tantas tem, opções de tratamento, como né? a gente, ainda bem que a dermatologia evoluiu muito nas últimas, principalmente na última década, então a gente tem tanta opção de procedimento que você consegue, o paciente tem uma contraindicação para fazer um procedimento, você consegue substituir por outro. Assim, a gente tem vários caminhos que levam ao mesmo lugar, né? Então, Isso. isso é interessante, a gente que é dermatologista e que foca a nossa vida nisso, né? Se super especializou em rejuvenescimento, se super especializou em injetáveis, em tecnologias, porque tem dermatologista que só trabalha com doença, tem dermatologista que trabalha só com cabelo, Cirurgia. com cirurgia. E a gente, no teu caso também, né, a gente se super especializou, né, optou por essa parte. Então a gente tem esses vários caminhos porque a gente sabe várias técnicas, a gente conhece, né, e consegue chegar naquele mesmo ponto, né, naquele mesmo resultado. Bárbara, e assim, quando é que você escolhe o Skin Booster e quando é que você escolhe o bioestimulador que também estimula o colágeno? Essa é uma dúvida bem comum. Muitos pacientes perguntam para mim: doutora, mas por que você vai indicar o Skin Booster e não o bioestimulador de colágeno? Ou minha amiga fez o Skin Booster e você está indicando para mim o bioestimulador. Então, qual que é a diferença? É aquilo que eu falei das camadas da pele. O Skin Booster, ele estimula colágeno sim, mas ele estimula colágeno na camada mais superficial da pele. Então, quando a gente pensa no bioestimulador mais potente de colágeno, que seria o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio e tem alguns outros, a gente está pensando na fundação da casa, em dar suporte. Então, a gente está pensando em levantar a pele, em dar esse suporte. Então, a gente teve uma flacidez, nossa pele caiu, escorregou, porque está sem suporte. Então, a gente precisa dar um efeito lift, a gente precisa levantar. A gente precisa, nesse caso, de um estímulo de colágeno muito profundo, na camada mais profunda. O Skin Booster não consegue chegar lá. Ele não consegue ter colágeno suficiente para sustentar uma pele. Ele consegue fazer o colágeno suficiente para dar viço a essa pele, porque é mais superficial. Então, é nessa hora que a gente vai diferenciar. O paciente que tem flacidez intensa, que precisa de um suporte, é como se a gente fosse imitar um suporte ósseo, imitar um suporte do compartimento de gordura, a gente vai indicar o bioestimulador. Aquele paciente que precisa de um estímulo de colágeno mais superficial, para essas ruguinhas que eu mostrei, para uma cicatriz de acne, ou em áreas onde eu não posso aplicar o bioestimulador de colágeno. Porque, por exemplo, eu não posso aplicar um Sculptra na região perioral, eu não posso aplicar um Sculptra na região dos olhos, eu não posso aplicar um Sculptra na região da fronte, eu não posso aplicar isso. Então, onde eu não posso aplicar o bioestimulador de colágeno, ali também é uma indicação do Skin Booster. E eu posso fazer os dois. Então, na mesma sessão, eu posso fazer o bioestimulador de colágeno lá no fundo para estruturar e botar o Skin Booster mais superficial para dar um plus nesse viço. Então, aí eu vou ter o tratamento dos sonhos, porque eu vou estar com a pele lá em cima e viçosa. Então, eu vou dar aquele boom de colágeno, né? É uma bomba de colágeno. Então, aí é top. Uma bomba. É uma bomba de colágeno. Então, aí é super top. Então, e a vantagem também, desculpa te interromper, mas a vantagem também é que se vai ficar uma marquinha, vai ficar um edemazinho, já fica tudo numa vez. Você faz uma vez, você fica com edemazinho, se vai ficar uma marquinha da picada, se vai ficar uma equimosezinha, já fica tudo de uma vez. A outra grande vantagem é que você já fica anestesiado, porque você ser anestesiado ou anestesiada, porque você já fez o bioestimulador, que tem normalmente anestésico, e depois você faz o Skin Booster, já está anestesiado. Então, eu sempre gosto de associar procedimentos por causa disso, né? Porque pensa, Rose, a gente tratar com um bioestimulador toda a área, com Sculptra, ficar tudo lindo, e aí sobrar aquela ruguinha aqui. Sobrar um código de barras. Você vai ficar linda com a pele maravilhosa nessa área e aquele código de barras saltando os olhos. Porque quando a gente trata uma área e melhora muito uma área,
você acaba chamando atenção para a área que você não tratou. Então, é muito importante a gente pensar de uma forma global. Tratar tudo para ficar tudo em harmonia, ficar tudo conversando bem. Você está tratada em todas as regiões, né? Eu não gosto de fazer só uma coisa. Ah, eu vim aqui só para fazer tal coisa. Mas se tem outras coisas, aquilo que você quer, às vezes, se você fizer só aquilo, não vai dar o resultado que você quer. Às vezes Então, ressalta o que tá ruim. Ao invés de tratar o que tá bom, ressalta o que tá ruim. Boa noite, Léo. Beijo. Beijo, Lulu. Você também entrou aí. Então, assim, às vezes ressalta mais o que tá ruim do que aparece o bom que você fez. Então, é muito importante olhar de uma forma global, né? Uhum. Teve uma pergunta, depois que fez a Radiesse, se faria o Skin Booster ou o Ultra Former. Tu pode responder, por favor? Tanto faz, a gente pode fazer tanto a combinação de bioestimulador com Ultraformer, gente, é top para tratar flacidez. É maravilhosa, é a combinação melhor que tem. É padrão ouro para tratar flacidez. A combinação do ultrassom microfocado com bioestimulador de colágeno. Dentro da dermatologia é o melhor que tem. O Skin Booster vem como um complemento, como eu falei, a cereja do bolo. Para aquelas áreas onde sobrou um pouquinho, você quer dar um viço. Se você tiver que escolher, doutora, só posso escolher uma combinação. Escolha o bioestimulador com Ultraformer, porque é um tratamento mais potente. Face e corpo também. Sim, e lembrar que corpo também. Fio pode com Ultraformer? Pode fio com Ultraformer. Pode sim. Porque a gente vai escolher a ordem, gente. A ordem ideal se você vai fazer Ultraformer, tecnologia, sempre ideal é a gente começar com tecnologia e fazer ou preenchedor, ou fio, ou skin booster depois. Pode ser até no mesmo dia, mas você sempre começa a tecnologia primeiro e o produto depois. Isso aí. Bárbara, olha só, falta 3 minutinhos, porque eu entrei 2 minutinhos aí. Então, assim, eu quero te agradecer, tá? Imensamente, assim, para mim é o maior orgulho, maior honra, tá? Você ter aceitado. Os meus pacientes, assim, merecem, tá? E assim, eu tô bem feliz, tá? Muito obrigada. Me coloca à tua disposição para o que você precisar, você sabe, né? Que eu gosto muito de você, te admiro muito. Espero que a gente possa se encontrar rapidinho, né, em algum congresso, ou de repente, quando eu for a Brasília, ou quando você quiser vir ao Sul. Minha casa está aberta, tá? Assim, minha clínica também, se você quiser visitar, você vai ser muito bem-vinda, te adoro, tá? Muito obrigada. Esse vídeo vai ficar no meu IGTV. Eu vou deixar indefinidamente, vou baixar e se você quiser depois eu te mando também para você pôr no teu, e vai ficar também no meu canal do YouTube, tá? Eu sei que muita gente não consegue ver agora e vai ver depois, tá? Amiga, eu que super agradeço, uma honra. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a te chamar para fazer live, que a primeira live que você fez foi comigo. Então, assim, eu que me sinto Bárbara, você que me fez começar a gostar disso, eu não sabia. Lembra que eu te perguntei? Eu não sabia nem entrar para fazer live, lembra que eu te falei? Isso. E eu fico super feliz, porque você nasceu para brilhar mesmo. Eu que sou honrada de estar aqui com você e as suas palavras são minhas. Minha casa está aberta, minha clínica está aberta. Fico super feliz, foi uma delícia conversar com você. Você é maravilhosa também. Então, um beijo, tudo de bom. Seus pacientes também, espero ter informado da forma que eles merecem, tá? Perfeito, maravilhoso, melhor do que o esperado, tá, meu amor? Fica com Deus, bom trabalho. Vamos fazer um print. Ai, vamos, tu faz? Pronto. Deu? Ficou bom? Deu, te mando. Porque meu celular quem tá gostou da live, gente, printa a gente e faz stories e marca nós duas, né? Isso! É isso legal. Beijo, gente. Beijo. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijo.